Mas que coisa, hein? Eu querendo ficar quieta aqui no meu canto e lá vem a FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, fazer beicinho, dizendo que a imprensa está sendo maltratada pelo presidente Bolsonaro. Hashtag chateada. E aí, pessoal, vocês viram esse relatório da FENAGE? O nhenhenhen da vez é dizer que os jornalistas do Brasil são vítimas da verborragia do presidente contra eles. Veja aí. A Federação Nacional dos Jornalistas divulgou agora há pouco um levantamento dos casos de violência contra os jornalistas e a liberdade de imprensa que aconteceram em 2019. A liberdade de imprensa foi prejudicada no Brasil no ano passado. O documento registrou em 2019 208 ataques a jornalistas e às empresas onde eles trabalham, TVs, rádios, jornais, revistas e sites de notícias. 54% a mais do que em 2018. Segundo o relatório anual da FENAGE, o presidente Jair Bolsonaro foi responsável, sozinho, por 121 desses ataques. Nossa, foram 208 ataques a jornalistas. Só o presidente foi responsável por 121 deles. Pasmem, ataques verbais e tuitadas no lombo. A FENAGE até criou o item descredibilização na pesquisa por causa dos discursos e entrevistas do presidente Bolsonaro. Porque quando ele descasca em cima da mídia, faz com a intenção de tirar a credibilidade do jornalismo. Parece que está conseguindo. Os brasileiros que antes tratavam a imprensa como quarto poder passaram a questionar o trabalho dos medalhões do jornalismo, dos grandes veículos. A imprensa brasileira distorce fatos, pessoal, manipula informações, cria narrativas perigosas, como essa de dizer que o presidente censura e persegue jornalistas. Quer um exemplo? Olha esse trecho da reportagem e vê como ela induz o telespectador a pensar que o presidente poderia ter algo a ver com esse crime numa cidade do litoral norte do Rio de Janeiro. Olha aí. O levantamento também mostra dados sobre censura, ameaças, intimidações e racismo e destaca o número de assassinatos e violência extrema contra jornalistas. Ano passado, o dono de um jornal e um repórter que trabalhavam em Maricá, na região metropolitana do Rio, foram assassinados. Eu fui pesquisar sobre o caso e descobri que os jornalistas Romário da Silva Barros e Robson Diorno, dono do jornal O Maricá, foram mortos numa cidade administrada há anos pelo Partido dos Trabalhadores. Isso mesmo, o PT. O prefeito Fabiano Horta é sucessor de um petista famosão pelas palavras doces com que costuma tratar os adversários, o Washington Quaquá. E com isso, eu estou dizendo que foram eles os responsáveis pela morte dos jornalistas? Claro que não. Mas o texto da repórter Flávia Januzzi diz nas entrelinhas que o presidente tem culpa do crime. Isso é técnica de redação, pessoal. Um texto que camufla a mensagem na tentativa de influenciar a audiência, sem que ela se toque da manipulação. E se isso não é manipulação de informação, eu não sei mais o que é. O relatório da FENAGE diz que a liberdade de imprensa foi muito prejudicada no Brasil em 2019, mas não disse a mesma coisa quando o PT cooptou as empresas de comunicação com verbas bilionárias. Nem quando o PT patrocinava sites e blogs, porque o objetivo do partido do Lula era e sempre foi controlar a mídia. Quase conseguiu. Vocês lembram que em 2009 o Lula e o ministro Paulo Vanucci criaram o Plano Nacional de Direitos Humanos, que apresentava o controle social da mídia e censura expressa. Não conseguiram implantar, mas nunca desistiram de tentar calar a imprensa. Tanto que no governo da Dilma, em 2013, o jornalista Rui Falcão, na época ele era presidente do PT, ele propunha novamente um marco regulatório da mídia. Mas como o dinheiro do Petrolão estava abastecendo o caixa, quem é que ia falar de ameaça à liberdade de imprensa, não é mesmo? Tinha até textão apoiando. Eu defendo o direito dos jornalistas terem livre acesso para trabalhar. Não gosto quando vejo algum repórter sendo confrontado na base do grito e do empurrão. Isso para mim é errado. Mas se as vaias e gritos de protesto contra a atuação da imprensa ocorrem com cada vez mais força, em vez de jogar a culpa no discurso do presidente, por que a mídia não faz uma autoanálise? Bolsonaro ataca a imprensa? Não. Ele fustiga e se defende. Nunca um presidente foi tão atacado, tão achincalhado. Chamam de fascista, homofóbico, misógino, vagabundo, racista, miliciano e tudo mais. E o que ele faz? Processa? Não, deixa pra lá.
Eu, no lugar dele, processava. Pessoal, eu sou jornalista. Vocês acham mesmo que se as falas do presidente fossem gratuitas contra os jornalistas, eu estaria do lado dele? Portanto, presidente, manda ver.